hoje você vai aprender como se comunicar melhor e como se expressar melhor com a sua voz, com o seu corpo. E para esse bate-papo nós estamos aqui com ela, que é uma pessoa formada no desenvolvimento humano, a Deise Rufino. Seja bem-vinda, Deise, para esse bate-papo. Muito obrigada pelo convite e vamos bater um papo sobre comunicação e oratória. Você sabia que o medo de falar em público é um dos 5 medos que mais a humanidade tem enfrentado? Mas agora nós vamos ver aí com a Deise. Deise, quais são as dicas que você dá aí para o nosso ouvinte, para ele falar melhor em público? Então, olha só, realmente o medo de falar em público ele está entre os 5 maiores medos da humanidade. Temos aí o medo da morte, rejeição, mas enfim, o medo de falar em público ainda está ali nos top, vamos dizer assim, o segundo lugar ali que a pessoa tem medo de falar em público. Mas por quê? A gente falou lá no início, eu falei, não é um bicho de 7 cabeças, a gente tem estratégias para se comunicar melhor, né? E eu quero trazer para vocês aqui que são inscritos no canal do professor Gilberto 5 dicas assim super práticas que agora que depois que você assistir esse vídeo já pode sair e praticar, que são dicas básicas de uma boa comunicação e uma boa oratória. Certo. A primeira é uma técnica que a gente usa até em terapia, né? Que auxilia ali na diminuição da ansiedade e tal. Que é o quê? A respiração. Mas é aquela respiração que a gente desaprendeu, né? Porque quando a gente nasce, a gente puxa pelo nariz e solta pela boca. Então é o ato de inspirar e expirar. Então, uma dica assim, está nervoso? Bloqueou? Vamos lá. Faça aí umas 2, 3 respirações. Você vai ver que vai dando uma acalmada, suas emoções vão baixando, o nível de cortisol vai baixando, então você vai aliviando essa tensão. A segunda dica é modelagem. O que vem a ser essa modelagem? Eu pesquiso uma pessoa da qual para mim é uma referência em comunicação, que fala bem, pode ser um professor, pode ser uma figura pública, enfim, alguém que você, na sua concepção, para você ela se comunica muito bem. Então, modele essa pessoa. E aqui vai uma dica extra, modelagem não é copiar. Certo. Você não vai copiar aquela pessoa, você vai modelar, vai olhar o jeito que ela gesticula, tom de voz, né? Isso é modelar. A terceira dica, lembra que eu disse que comunicação e oratória é uma habilidade? Certo. E a habilidade a gente treina, desenvolve? É treinar. Treine, pratique. Vamos lá, é o tão temido para os acadêmicos TCC. Certo. A pessoa domina o assunto, conhece daquilo, mas a hora de colocar em frente uma banca, dela saber que ela está sendo avaliada daquilo ali, né? Depende da vida acadêmica dela. Ela fica nervosa, ansiosa, é natural. Vamos lá praticar a respiração para diminuir o nível de cortisol. Mas antes, pratica em frente ao espelho, chama os amigos para assistir a sua apresentação, chama os familiares e vai treinando, vai corrigindo aquilo que você acha que precisa corrigir, tom de voz, se está muito acelerado, se está muito devagar. Então isso você vai calibrando, traz uma maior segurança no momento de você apresentar. Outra dica é ser natural. Lembra que a gente falou da modelagem? Modelagem não é copiar. E aí entra muito nessa naturalidade. É você falar com o seu tom de voz, você precisar elevar um pouquinho, ok, mas ser você, ser natural, não é ser cópia de ninguém. É você se expressar de uma forma que as pessoas entendam que você não está sendo mecânico, que você não está sendo um robozinho, que você não está copiando ninguém. Isso vai trazer autenticidade naquilo que você fala, vai trazer autoridade e vai te trazer segurança, porque você não está imitando ninguém, porque senão entra naquela preocupação, nossa, eu modelei fulano, agora eu tenho que falar igualzinho fulano. Isso vai tirando o foco do que realmente você precisa falar, do assunto que você precisa falar. E a última dica, algumas pessoas, e quando eu fiz o primeiro curso de oratória, uma das dicas que davam pra gente fixa num ponto no fundo da sala e fica olhando. Só que aí você quebra a quarta dica,
que é a naturalidade. As pessoas a seu redor vão perceber que você não está interagindo. E aí entra naquela pesquisa dos 5,38,55. Certo. E aí vai valer mais a sua postura, a sua comunicação, a sua expressão corporal e facial, porque daí as pessoas deixam de prestar atenção no conteúdo que você está passando. Certo. Então, isso é o que vai te trazer você ter essa percepção do seu público, é o treino. Então, é você ir treinando, você vai conseguir ver se o público está interagindo ou não. E aí, dentro disso, lógico, a gente poderia falar por horas de técnicas de oratório, de como prender a atenção do seu público. Daí acho que é um papo para outra, né? Como você prender a atenção do seu público. Mas eu digo que assim, você seguindo essas 5 dicas, não tem como você não se comunicar melhor. E sempre que achar que vou travar, estou em pânico, sempre lembra da primeira dica. Respira. Respira, faz a inspiração e expiração, que você vai ver que automaticamente o seu corpo ele vai normalizando, ele vai entrando em equilíbrio e você consegue passar a mensagem que você quer. Após você ver esse vídeo, clique aqui em cima, está aparecendo aqui um link sobre inteligência emocional. Então clique aí depois para você ver esse vídeo. Muito bem, Daisy. Então, como a gente pode se comunicar melhor? Quais são os mitos, quais são as verdades? O que fazer para ter uma melhor comunicação? Primeiro eu queria trazer eu trouxe uma frase aqui para a gente pensar um pouquinho, que ela diz o seguinte: a comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende. E olha que legal, nós temos aqui um emissor e um receptor, e no meio nós temos uma mensagem. E é entender como que essa mensagem está chegando para o outro lado. O que eu comunico pode estar claro para mim, mas e para outra pessoa que está recebendo essa comunicação? E hoje nós temos vários meios de comunicação, né? O mais utilizado hoje, o WhatsApp, o Instagram, nós temos a fala, mas nós também temos uma comunicação que é a comunicação não verbal, é a comunicação da nossa imagem, gestos, expressão facial. Então, ela soma tudo isso e vai dar a interpretação com quem eu estou conversando. Então, a oratória, a comunicação assertiva é essa habilidade que a gente tem de fazer com que a minha comunicação seja mais clara e objetiva, para não acontecer esses ruídos ao longo dessa comunicação, né? Quer ver uma coisa que pega a gente? Eu tenho certeza que com você e do outro lado já aconteceu. As abençoadas das conversas no WhatsApp. Certo. Você escreve A, a pessoa do outro lado entende B e C. Por quê? Quando a gente conversa, fala, a gente consegue sentir a emoção. E se não tem esses ruídos, eu consigo sentir se o que ela falou para mim é verdadeiro ou não, porque entra expressão corporal, expressão facial junto. No WhatsApp, não. Se eu escrevo ali, fulano, hoje você está muito bonito. Do outro lado, a pessoa pode entender que realmente eu elogiei. Mas em contrapartida, se ela lá do outro lado, ela não está bem com ela mesma, mas será que realmente fulano está me elogiando ou não? Então existem esses pequenos ruídos aí. E aí quando a gente vai trazendo técnicas, quando a gente vai entendendo que a comunicação ela é uma habilidade que a gente pode desenvolver, a gente consegue diminuir muito esses ruídos na comunicação. Daisy, e para termos uma comunicação efetiva então, como fazer isso? A gente tem técnicas para isso? Temos aí inúmeras técnicas para a gente se comunicar melhor. Certo. E uma delas é você entender sobre o assunto. E quando você entende, quando você domina aquilo que você está falando, o risco de ter interferências nessa comunicação e na interpretação do outro é menor. E vem a questão do seu tom de voz, da sua fala, né? E aí a gente entra também numa questão muito cultural. A gente sabe que tem algumas culturas que tem um tom de voz mais elevado. Só que também a gente pode ponderar esse tom de voz para que o outro não interprete, por exemplo, como um insulto, uma agressão.
né? Então a gente vai calibrando esse tom de voz para que o outro entenda como realmente eu quero transmitir. Porque imagina, se eu preciso, por exemplo, dar um feedback para o meu colaborador. Certo. Se eu sou aquela pessoa que já tem um tom de voz mais alto, mais elevado, se eu não souber calibrar esse tom de voz, o meu colaborador pode entender aquilo como uma agressão mesmo. E a minha intenção não foi nem agredir, foi só de levar, né, chamar uma atenção, vamos assim dizer, mas o meu tom de voz não colaborou comigo. Então você está dizendo que muitas vezes entre aquilo que eu quero falar, né, o emissor, entre aquilo que a pessoa realmente entendeu e aquilo que realmente eu falei, existe então um grande abismo nisso, dependendo do meu, como estou no dia. Talvez o que eu fale soe como um grito para outra pessoa, uma forma agressiva. Com toda certeza. Porque entra a questão do que eu quero transmitir, eu tenho a mensagem aqui no meio e o que o outro vai entender. Mas o senhor concorda que eu não tenho como prever o que o outro vai entender da minha fala? Não. Eu tenho uma intenção, de repente a minha intenção foi muito positiva. Só que eu não tenho como prever como está a pessoa que vai receber aquela mensagem. Porque pode ser que naquele dia ela emocionalmente não esteja bem e aquilo vai interferir aqui na minha mensagem. E aí, se eu já não tenho essa questão, essa percepção, eu vou falar de qualquer jeito, o outro vai se chatear, eu vou demandar uma energia enorme para ir lá e consertar aquilo. E olha só que interessante, dentro das empresas, uma das maiores reclamações, vamos assim dizer, é essa questão da falta de comunicação ou da comunicação não adequada. Principalmente no momento em que o gestor vai dar um feedback para o colaborador. Então acaba tendo esse ruído aqui no meio da mensagem que transparece como o gestor ele só quer sugar o colaborador, como ele não vê aquilo que ele faz de bom, só vê o que faz de ruim. Então, algumas organizações elas têm essa dificuldade de adaptar a comunicação do seu gestor com os colaboradores. Daisy, como pedir um bom feedback e como dar um bom feedback, então, onde a gente está inserido, seja na família, seja na igreja, no clube, na escola, onde a gente está inserido? Como pedir um bom feedback e como dar esse bom feedback? Olha que legal. O feedback, a gente brinca e não me tenham mal, mas é uma maneira de chamar a atenção, mas é você chamar a atenção, mas ao mesmo tempo elogiar. Geralmente, né, isso cabe não só em empresas, mas na nossa vida cotidiana, pessoal, enquanto esposo, esposa, pais e filhos. A nossa tendência, como ser humano, é fazer o que primeiro? É apontar o erro. Geralmente primeiro, né, é o natural. A gente aponta o erro. Então a gente fortalece o que na pessoa? Que ela errou. E fortalece porque não, você não pode errar. O feedback mais bem dado é aquele que primeiro você traz para ele o quanto ele tem sido bom. Realça, traz para ele que o trabalho dele soma dentro da empresa, o quanto ele é importante ali para aquela empresa e evidencia, olha, você tem sido durante todo esse tempo um colaborador exemplar, tenho visto que você tem sido isso, tem sido aquilo. Eu gostaria de entender de você o porquê que você está chegando um pouco mais atrasado, ou o que está acontecendo que a sua produtividade vem caindo. Ou seja, você elogia primeiro a pessoa, traz as características positivas dela, e isso é uma bandeira que o Dr. Augusto Cury defende muito, né? Como você dá o feedback para os seus filhos. Você valida primeiro aquilo que ele tem de bom, e depois você vem, olha, eu gostaria que você me dissesse no que você pode melhorar nisso daqui. Então a pessoa se sente, né, importante primeiro, e aí depois você vem, olha, fulano, vamos ver qual é o melhor caminho para a gente melhorar nisso daqui? Você já percebeu que nas Olimpíadas, por exemplo, até as pessoas cegas, por exemplo, quando eles ganham a Olimpíada, eles levantam seus braços? Daisy, como é feita a comunicação do ser humano onde ele está? Como é que é feita a questão de voz? Como a gente se comunica, Daisy? Tem a ver com a linguagem corporal, tem a ver com a voz, tem a ver com os ambientes? Como nós humanos nos comunicamos? Vamos lá, tem um pesquisador que ele traz uma pesquisa pra gente
nessa questão que ele chama de mensagens silenciosas. Certo. Ele traz assim, tom de voz, verbal e a mensagem, a comunicação não verbal. Então ele fala pra gente que assim, essa pesquisa ela diz que assim, 38% da nossa comunicação ela é sentida através do tom de voz, né? Então é o ritmo, a entonação. 7% é a verbal, é o que a gente fala mesmo. E 55% é a nossa linguagem não verbal, que inclui expressão corporal, expressão facial, as vestes. Só que aí ele traz também que essa percepção cerebral nossa do 7, 38 e 55, ela acontece quando existe uma incongruência naquilo que a gente fala. Certo. Por exemplo, lembra que uma das questões que eu trouxe aqui para a gente se comunicar bem é você dominar um assunto? Então, quando você domina o assunto, você fala bem, você tem leveza, você vai embora, certo, né? E o cérebro, ele faz essa leitura. E aí, quando que essa pesquisa, ela começa a valer? E aí ele fala que 55% da nossa comunicação é composta pela não verbal, pela linguagem não verbal. É quando existe essa incongruência, que é o quê? Eu estou aqui, estamos eu e o pastor Gilberto aqui conversando, e eu digo assim, nossa, eu gosto muito de falar sobre comunicação. Eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano. Viu que não existe uma empolgação na voz, a minha expressão facial não condiz com aquilo que eu falo? Certo. É nesse sentido que esse pesquisador ele trouxe esses resultados, que ele passa a valer o que eu enxergo, o que eu vejo. Então não tem congruência naquilo que eu falo. Agora, se eu chego, nossa, eu sou apaixonada por desenvolvimento humano, amo falar sobre comunicação e oratória. Ou seja, eu falo muito mais alto a minha voz, o que eu estou dizendo, do que em si a minha comunicação não verbal. Aí vai ser uma junção. Então, para que realmente essa comunicação ela seja mais assertiva, primeiro é a paixão pelo aquilo que você fala. É você entender do assunto que você está falando. Por isso que tanto a comunicação quanto a oratória, ela é uma habilidade. E eu posso treinar essa habilidade e eu posso desenvolver ela até eu ser um comunicador de boa qualidade, vamos assim dizer, e ter uma oratória que comunique com as pessoas, que eu consiga atrair a atenção das pessoas para o que eu estou falando e eu consiga diminuir ao máximo esse ruído entre o comunicador e o receptor. Qual é o nome desse teórico aí, que falou então dos 7, 38 e 55? Albert Membrane. E aí, em cima desses estudos, eles vieram alguns estudos. E muita gente usa essa pesquisa, essa teoria deles, para dizer que a nossa comunicação funciona assim, que é 7, 38 e 55, né? 7% é o nosso conteúdo mesmo, 38 tom de voz, 55 a não verbal. Mas ela acontece justamente quando existe essa incongruência naquilo que eu falo. Aí começa assim, o cérebro faz toda essa associação. Muito bem, hoje eu quero agradecer também aos 7.000 inscritos no canal Socializando com o Professor Gilberto. Quero agradecer também hoje em especial aos meus 30 colaboradores do meu canal que todo mês contribuem para que esse canal chegue para mais pessoas. Nosso canal já tem alcançado mais de 16 países, todos os estados brasileiros e muitas cidades aqui no Brasil. Se você não é membro do meu canal, está aparecendo aí, seja um membro, vê lá as 3 categorias de membro, seja um parceiro desse canal, invista nesse canal para que possamos levar um conteúdo sério, hábil, para que possamos formar uma geração forte. Porque nós estamos preparando a melhor geração desse milênio. Por quê? Porque temos informações que as gerações passadas não tinham. Por isso estamos preparando a melhor geração. Muito bem, Daisy, e quais são os principais ruídos na comunicação hoje? Então, vou trazer só alguns, porque são vários, né? Mas aqueles que eu acredito que mais aconteça. Um deles é a falta de clareza, né, na sua comunicação, na mensagem que você quer transmitir para o seu público. A entonação, né, o seu tom de voz, você não ter esse equilíbrio, eu sou uma pessoa que fala muito alto ou muito baixo, né? Então essa questão da entonação de voz.
Uma outra coisa que até é curioso, mas é a questão de diferenças culturais, né? Que numa determinada região uma expressão significa uma coisa, numa outra significa outra. Então a gente tem esse ruído regional, vamos assim dizer, né? E tem uma coisa que é muito atrelada à emoção. É o como eu estou naquele dia. Então vai influenciar no como eu me comunico, mas também vai influenciar o como eu recebo essa comunicação. Então, de repente, naquele dia eu não acordei muito bem, a forma de eu me comunicar, ela vai ser mais áspera. Em contrapartida também, se alguém do outro lado não acordou bem, que é o receptor, independente da forma como você falar, o seu tom de voz pode estar legal, a sua postura corporal, você pode ter objetividade na sua fala, clareza no que você falou, mas quem está recebendo não acordou no bom dia. Então, tudo para ela vai receber de forma mais agressiva, de forma mais grosseira. Então, é um dos ruídos que eu acredito que mais interfere nessa comunicação, principalmente nessa questão, o que eu quero transmitir e o que o outro recebe. Daisy, quem é a Daisy? Qual o trabalho que você tem desenvolvido, que você desenvolve? Você faz trabalho somente presencial nas empresas, online? Fala para nós aí quem é a Daisy, qual a sua formação. E se alguém aí você ouvir, você que tem uma empresa aqui em Sorriso, se você desejar, se alguém aí quer levar você lá para a empresa, dar algumas palestras, você está disponível? Quem é a Daisy, o que você faz, qual a sua formação, Daisy? Pode passar os contatos também? Então, eu trabalho na área de desenvolvimento humano, sou especialista em comportamento humano, atuo com treinamentos corporativos voltado para a parte de comunicação, engajamento de equipe, se você precisa ter uma equipe mais engajada, uma equipe mais produtiva. Eu trabalho com essas formas de trazer esse engajamento para essa equipe, trabalho também com cursos e treinamentos para líderes, até nessa parte de como se comunicar, como dar o feedback. Geralmente nas empresas são em loco, a empresa quer que vá lá, dá o treinamento, tem a parte da vivência que é o mais legal, palestras em datas específicas, queira trabalhar algum tema específico, e tem a outra parte que é é a minha paixão, vamos assim dizer, é o trabalho voltado para mulheres. É uma imersão de um dia, essas mulheres passam comigo, ficam um dia inteiro, a gente trabalha toda a questão emocional, traz posicionamento para essas mulheres dentro do lar, dentro das empresas e dentro da sociedade. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, da empresa a qual eu represento aqui no Mato Grosso, vou deixar aqui para vocês o meu número de contato e as redes sociais. É só entrar em contato que nós vamos até a sua empresa, fazemos todo um levantamento para levar, o que eu digo que assim, é um treinamento muito específico, focado e direcionado para aquilo que a sua empresa precisa, para aquilo que é a sua dor, para aquilo que realmente vai fazer a diferença dentro da sua equipe. Pode passar aí os seus contatos. O meu Instagram é Daisy Rufino, Rufino com 2 Fs, e o telefone para contato é 65 99275 0433. Daisy, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo precioso. E você é sempre bem-vindo aqui no canal Socializando. Teremos outros bate-papos no decorrer dos tempos. Beleza? Muito obrigado, Daisy. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Estamos disponíveis para outros assuntos. E só um lembrete. Para você que gostou do assunto, se interessou em se comunicar melhor, melhorar a sua oratória, nesse mesmo contato que eu passei para vocês de telefone, no próximo mês nós vamos ter um curso, professor, de comunicação e oratória de alto impacto. Então você que tem interesse em melhorar a sua comunicação, treinar a sua
oratória, entre em contato conosco para já garantir a sua vaga no curso que nós teremos no mês que vem. Presencial? Presencial. Sorriso? Sorriso. Beleza. Um abraço. Obrigado.